Bom dia, pessoal. Hoje o tema que eu quis trazer para os irmãos é um tema que eu gosto bastante, pois trata de uma maneira bem generalizada a vida cristã. Muitas pessoas, quando elas estão cansadas da rotina, cansadas da semana, elas se sentem como um caco, se sentem um pó, se sentem só bagaço, né? E às vezes na vida cristã, nós temos esse estado de estar o pó, de estar o barro ou de estar o caco, certo? E eu gosto demais desse tema porque, é como eu disse, né, mostra a vida cristã em três estados e como a gente pode identificar em que estado nós estamos, como caco, pó ou barro. Nosso versículo tema está lá em Isaías 45:9, onde fala desses três elementos também. Isaías 45, versículo 9, diz assim: Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: O que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: Você não tem mãos? Em outras versões fala: Você não tem alça? Então, esse versículo está nos relembrando de onde nós viemos. Nós viemos do pó. E devemos lembrar que Deus é quem nos moldou, Deus é quem fez a nossa forma e Ele é o nosso oleiro, Ele é o nosso dono. Então a gente não pode contender com Ele porque é Ele que fez todas as coisas. Uma vez eu estava vendo um vídeo do pastor Rodrigo falando com um apresentador de TV, ele perguntou, né? Deus, ele destruiu tal cidade, mas isso faz Deus um assassino porque ele destruiu tal cidade? E o Rodrigo falou que não, isso não faz de Deus um assassino, porque, por exemplo, Leonardo da Vinci foi quem criou a Mona Lisa e quando ele estava lá fazendo o rascunho da Mona Lisa, ele poderia muito bem pegar aquele rascunho, amassar, jogar no lixo, tacar fogo, fazer o que ele quiser, porque foi ele quem criou a Mona Lisa. Assim também somos nós. Deus, ele pode nos dar uma sentença, uma punição porque foi ele que nos criou. Mas se eu tomar a decisão de tirar a vida de alguém, isso é assassinato. Mas Deus não, né? Então, porque ele é o nosso criador. E devemos reconhecer a nossa posição de que somos criaturas formadas do pó. Então, o texto bíblico ele mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos, nós em relação a Deus, devemos sempre lembrar que fomos feitos do pó, porque lá em Gênesis 2:7 vai falar, né, sobre a formação do homem e dessa geração e dessa forma foi que surgiu a humanidade. Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus molhou a terra, quebrou o solo, né, e amassou o barro. Então, para isso formar o ser humano. Este contato do Senhor conosco mostra seu amor para conosco. Só tem duas coisas na Bíblia que Deus fez com as suas próprias mãos: o homem, né? E também os 10 mandamentos nas tábuas de pedra, mostrando a sua importância, mostrando o quanto isso tem importância para ele. Então, o pó ele pode estar em três fases: o poroso, pó, o sólido, endurecido, ou o úmido, que é o barro, ok? A terra porosa é o pó só sem mistura, sem areia, sem água, ok? Mas ele assim, ele não serve para nada, não serve para moldar, certo? Para isso ele precisa ser molhado, para que ele vire barro e possa ser moldado. Já o caco é o barro endurecido, que ele também não serve para nada. Se você encontrar um caco na rua, ele não vai servir para nada, a não ser que sirva para tirar aquele chicletinho que fica embaixo da sua chinela, né? Serve só para isso. Mas para alguma coisa mais útil, não. E o barro é a parte moldável do pó, né? Que é o pó molhado misturado com água, que dá para você montar um objeto. Então, a vida espiritual pode ser comparada com o pó, com o caco ou com o barro. Será que pode ser assim? Pode sim, nós vamos ver como identificar se somos pó, caco ou barro. Nós vamos começar com o caco. Ainda em Isaías, capítulo 30, versículo 14. Isaías 30, 14 diz o seguinte: Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Então, aqui está falando do caco.
certo? Então, o caco, como eu falei, que ele é um barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Para a gente poder utilizar o caco, a gente precisa quebrar ele novamente e então molhar ele para ele virar um barro e ser moldado, certo? Então, quando nós estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrantados pelo Senhor. Muitas vezes a gente se encontra assim, confiantes de nós mesmos, de que já estamos moldados, né? Porque o caco, ele já está moldado. Ele fazia parte de algum objeto e virou um caco depois. Mas ele pode achar que ele já está moldado, que não precisa mudar mais nada. Mas é aí que está errado, né? Porque nós precisamos sempre ser moldados pelo Senhor. Mas o que endurece o nosso coração? O orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta de temor, de reconhecer a soberania, a majestade, a autoridade do Senhor. Isso tudo endurece o nosso coração. Quando a gente esquece da nossa posição, esquece que somos pecadores, que somos dependentes dele e acabamos confiando mais nas nossas boas obras, na nossa religiosidade, né? Então, tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que, de acordo com 1 Timóteo 4:2, tenhamos uma consciência insensível ou cauterizada, né? Então, às vezes, o caco, ele também não reconhece seus erros. Ele prefere apontar as pessoas, apontar os erros delas, do que ter que reconhecer os seus próprios erros. É por isso que também, às vezes, a pessoa caco, ela machuca o seu próximo, porque ela acha que ela já está muito formada e acaba atingindo os outros, achando que eles são mais pecadores do que si. Então, a gente precisa, como Caco, deixar ser moldado pelo Senhor. Como é que acontece essa moldagem? Quando a gente é quebrantado, vira pó de novo e depois é molhado e se transforma num barro moldável. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo disso, né? Ele, como um homem religioso daquela época, ele achava que estava fazendo certo e ele não queria se converter. Mas então Deus o pegou, né? Podemos dizer que o quebrantou, e então ele se tornou um instrumento muito valioso para o Senhor, para a pregação dos gentios e também para o povo de Israel. Outro exemplo também é Davi. Davi, certa vez, ele disse que estava assim. Lá no Salmo 22, versículo 15, ele nos conta o seguinte: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Então, o Salmo 22:15, Davi, ele também expressa isso, né, que Deus o quebrantou, o levou ao pó. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado, né? Então, não devemos deixar que o nosso coração endureça, né? Como também fala aqui em Salmos 95, 7, 8. Não endureçais o vosso coração. Quando endurece, é difícil a gente reconhecer isso, e quando isso acontece, é difícil a gente querer se deixar moldar pelo Senhor. O caco, ele precisa ser moído. Então, será que você já se sentiu como um caco na vida espiritual? Você já sentiu que já estava bem demais e não precisava mudar nada, e só reconhecendo os erros dos outros, deixando o seu de lado? Então, Deus, ele quer quebrantar e remodelar sua vida, assim como ele também quer remodelar a minha vida. Voltando lá para Isaías, capítulo 26, versículo 5, vai falar sobre o outro elemento. Isaías 26, versículo 5, que diz assim: ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Então, o pó é o outro elemento que a gente vai falar aqui agora. O pó é seco, certo? E para ser moldado, ele precisa ser molhado. Quando estamos secos ou esfarinhados pelos atritos dessa vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldados. Mas é o que molha a nossa vida? Se a gente for lá para o livro de Salmos, versículo 42, a gente vai ver uma coisa. Salmos 42, versículo 3 diz o seguinte: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. As dificuldades da vida, né, nos fazem ficar secos, mas quando a gente se deixa derramar em lágrimas, né, e reconhecer que temos necessidade do Senhor, é que isso, a nossa vida vai ser molhada. Outra coisa também, no versículo 1 desse mesmo salmo, diz que
as águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Outra coisa que molda as nossas vidas é o estudo da palavra de Deus, certo? Torna nossas vidas mais moldáveis. Minha alma anseia por ti, ó Deus. E onde é que a gente encontra Deus? Nas Escrituras. Quando a gente vê que as lágrimas que derramamos são úteis para reconhecer nossa necessidade de Deus e mudar nossa vida por completo, e através da sua palavra a gente vê quem Deus é e quem nós somos, isso acaba fazendo com que nós sejamos pessoas moldáveis, certo? Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus. Aí lá no Salmo 103 fala: pois ele conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E mesmo assim, nos ama e tem tamanha paciência com cada um de nós. As coisas do mundo também enfraquecem a nossa fé para secar diante de Deus. Uma vez eu estava vendo um vídeo de uma moça e ela falou o seguinte, que ela gostava muito de sushi. E um dia ela foi para um rodízio e comeu muita carne. E quando ela chegou na parte do sushi, como ela já tinha comido muita carne, ela não sentiu nenhuma vontade de comer sushi, certo? Ou seja, ela já estava tão cheia de outra coisa que aquilo que ela mais gostava, amava, não lhe trouxe desejo. Assim é com as coisas do mundo. Quando estamos cheios das coisas do mundo, dificilmente vamos ter desejo de buscar a presença do Senhor. É como uma vez um pastor falou: se a gente passar 3 horas assistindo uma série, um filme, alimentando nossa vida com outra coisa, vai ser muito difícil passar pelo menos 5 minutos lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. As pessoas já são muito difíceis passar 3 horas estudando a Bíblia, mas não acham difícil passar 3 horas em frente de uma tela, assistindo um filme, assistindo uma série, ou desperdiçando seu tempo com outra coisa. Mas para estudar a palavra de Deus, às vezes a gente peleja, né? Então, as coisas do mundo enfraquecem a nossa fé, certo? Então, você já se sentiu como um pó? Deus deseja molhar nossa vida com a sua palavra, pois somente ela é que pode nos fazer voltar para ele. O último elemento, ainda também em Isaías, capítulo 64, versículo 8, diz o seguinte: contudo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Que lindo! O barro é a massa de pó de argila e água que pode ser moldado facilmente, certo? Diferente dos anteriores, que um precisava ser molhado e o outro precisava ser quebrado e ser modelado novamente. O barro, ele é a parte moldável, certo? Do processo do pó. Lá em Jeremias, Deus diz o seguinte, Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Deus diz o seguinte: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nós somos como o barro nas mãos do oleiro. A qualquer momento Deus pode nos transformar nossa vida, certo? Precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus para nunca secarmos ou endurecermos, impedido de ser moldados pelo Senhor. Se você demorar muito para moldar a argila, ela pode acabar endurecendo daquela forma que você deixou. Mas quando o oleiro ele está lá moldando o vaso, ele vai molhando, conforme ele vai sentindo que está secando, ele vai molhando para poder ficar perfeitinho no final. Então, da mesma forma, somos nós, não podemos deixar que a água que nos molda, a palavra de Deus, nos falte e assim nós ficamos secos ou endurecidos, ok? O apóstolo João, ele era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida ele foi sensível aos ensinamentos do Senhor, certo? Ele até gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus, né? Quando Jesus lhe falava, expressando carinho, o carinho que ele sentia, o amor que ele sentia por Cristo. Então, nós precisamos permitir que Deus, ele nos molde. Moldar o quê? O nosso temperamento, o nosso caráter, as nossas atitudes, né? A gente às vezes pensa que é só seguir a Jesus, mas tem muitas coisas que precisam vir também. A gente precisa permitir que Deus nos molde, porque Deus, ele nos recebe como nós somos, mas ele não nos deixa como nós somos. Tem muita gente que fala: Deus te aceita como você é. Não é assim. Deus nos recebe como nós somos. Deus nos recebe como somos, mas ele
vai moldando o nosso caráter de acordo com como a gente vai permitindo, ok? De acordo com como a gente vai permitindo. Então, ele vai moldar o temperamento, a atitude e o caráter, porque como somos pecadores, quando a gente aceita Jesus, essas coisas não acontecem. O caráter de Jesus em nós não vem de forma automática. Eu me batizei, agora eu tenho o caráter de Jesus. Não, é uma coisa que vai acontecendo no processo. Tem irmãos que ainda não sabem perdoar, por exemplo. Tem irmãos que ainda têm dificuldade de perdoar. Tem irmãos que têm dificuldade de deixar algum pecado, de deixar de controlar o seu temperamento, as suas emoções. Então, são coisas que Deus vai querer moldar. Por isso que a gente precisa ser moldável, sim, pelo Senhor, ok? Então, cuidado com as coisas do mundo que endurece o nosso coração contra Deus. A gente pensa que a gente já está bem, a gente já chegou no nosso patamar espiritual bom, aí, como caco, a gente se acha perfeito. Mas não é assim. Mas você já se sentiu como barro? Você se sente como barro? Deus é o oleiro e nós somos barro nas suas mãos. Que nós possamos permitir que o Senhor nos molde. Em qual dessas três etapas você se identificou? Você é o caco, você é o pó ou você é o barro? Deus quer moldar nossa vida. Sozinhos nós não iremos conseguir mudar nada, mas Deus, ele é o Deus do impossível. Até aquilo que a gente achava que não iria conseguir mudar, a gente muda. Até aquilo que a gente achava que não iria fazer, a gente faz, porque ele nos permite, ele quem nos ajuda. Sozinhos, nós não iríamos conseguir. Mas quando Deus, ele nos pega e a gente permite ser usado por ele, transformado por ele, as coisas acontecem. Como é triste vemos pessoas que estão secas e enrijecidas, não aceitando o Senhor, né? Também há pessoas que estão no pó, mas não permitem que Deus as toque. Todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado e como o pó que com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda nossas vidas. Com certeza, ele fará uma peça de honra para o seu nome, né? Tem dificuldades que a gente passa e a gente não entende o porquê estamos passando por aquelas dificuldades, ou mudanças que a gente não entende o porquê estamos passando por elas, mas Deus entende. Deus sabe que aquela experiência de mudança vai abençoar tanto a sua vida como as pessoas que vão chegar na sua vida no futuro. Não deixe seu coração endurecer. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Nós precisamos deixar que Jesus, a água da vida, nos molhe e nos molde. Amém? Então, é essa a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Esse é um tema que me faz sempre refletir sobre como anda a minha vida espiritual. Às vezes a gente pensa que estamos bem, que já estamos num patamar adequado da vida cristã, num patamar de salvação perfeito, ou que nós não temos mais jeito, né? Que ficamos secos e não temos mais jeito, mas com Deus tudo é possível. Não tem nada que Deus não possa fazer. Se a gente permitir, Ele irá fazer. Então, que a gente possa ter o coração aberto para aceitar as transformações que Deus quer realizar na nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Em nossa caminhada cristã, o Senhor deseja nos moldar por completo. Nós sabemos que durante o tempo que estivermos aqui nesta terra, iremos passar por provações, tentações, dificuldades, coisas que podem secar a nossa vida, secar o nosso amor por Ti, ou coisas que vão nos fazer achar que estamos bem demais e que não precisamos de nada e nem de ninguém e nem do Senhor. Mas, Senhor, nos livra-nos dessas coisas e nos ajuda a sempre ser pessoas que buscam Tua presença, dependem de Ti e se deixam ser moldadas e mudadas pelo Senhor. E que essa mudança ocorra para alcançar a vida de muitas pessoas. Que seja uma bênção tanto para nós, para que nossa salvação permaneça, como também para as outras pessoas, para que todos aqueles que entrarem em contato conosco saibam que o Senhor trabalhou na nossa vida e nos moldou. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Amém.